Glória a Deus, queridos. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Que a paz seja com todos em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo inunde teu coração. Olha, estou aqui minha Bíblia aberta em 2 Pedro, capítulo 1. Nós continuamos com a série A Visão das Promessas. E aqui no versículo 4, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas promessas e muito grandes, as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, essas promessas que Deus nos dá, elas têm um propósito. A promessa que Deus nos dá são necessárias por causa da queda. Houve uma queda e o homem está separado de Deus. Por isso, por causa do afastamento, agora o homem pode escolher andar segundo a carne ou andar na sua nova natureza no Espírito. Então, essas promessas são para que eu e você andemos na natureza de Deus, ou seja, no que Deus é, no que Deus sabe, no que Deus pode, no que Deus tem. Ou andar como Adão e Eva, separados de Deus. Agora veja só. Aqui ele diz, o vizinho começou agora ali, amados, a cortar grama no último volume, mas eu acho que dá para os irmãos escutarem, né? Olha só. Então agora, o homem em Adão, ele pode escolher andar segundo a natureza de Deus, que é o que Deus é, o que Deus sabe, o que Deus tem, o que Deus pode, ou andar segundo a carne, separado de Deus. O que vemos é que se nós voluntariamente incluirmos a Deus, isso não é um mero detalhe. Provérbios 3:6 e 16:3 diz, inclui Deus em tudo que você está fazendo, o que você fizer vai dar certo. Por quê? Porque o homem separado de Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas o homem separado de Deus, tudo que ele faz é obras mortas. Obras mortas, que quando passam pelo fogo, não subsistem. Nós estamos numa batalha espiritual e fomos feitos um pouco menor que os anjos. De forma que tudo aquilo que é pó, que é humano, feito separado de Deus, o inimigo destrói. Mas dia ou menos dia, não fica nem raiz nem ramo. A Bíblia diz assim, amados, olha só, a palavra de Deus está muito clara, que a obra de todo homem será provada com fogo. Aquilo que for de ouro, pedra preciosa, vai subsistir, vai continuar, vai resistir ao fogo. Mas aquilo que for feito na sua condição humana é obra morta. Então, Deus não quer que eu e você se cansemos pela vaidade. Obras mortas. Nessa batalha espiritual é essencial nós nos revestirmos dessas promessas. Ali ele diz, muito grande e preciosas promessas, para que através delas vocês venham a participar da natureza de Deus. Um sacrifício santo, vivo e agradável é um sacrifício que ele é aceito por Deus. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Porque Deus só aceita aquilo que ele mesmo gera. Deus não aceitou aquilo que Abraão gerou separado de Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não estava com o coração em Deus. Deus não aceitou aquela obra de Marta porque o coração dela não estava no Senhor. Deus só aceita aquilo que nós fazemos de coração, com alegria, pela graça. Romanos 5,17 diz que os que tomam a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão em vida. Portanto, nós não podemos servir o Senhor se Ele não nos servir. Foi o que Deus disse em toda a sua palavra.
Nós dependemos dele, isso é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. A Bíblia mostra claramente, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse, não, você não vai lavar meus pés. Ele disse, se eu não lavar os seus pés, você não pode ser meu discípulo. Então, o que significa isto? Que somente lavados pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no céu, podemos servir ao Senhor com o coração limpo. Aqui está. Não é um mero detalhe. E isso faz toda a diferença. O que nós fazemos com Deus, para a glória de Deus, dependendo dele como fonte e fazendo dele o nosso alvo, a nossa plateia. Aqui está. Não é fazer para ele, é fazer com ele. Isso faz toda a diferença. Aquilo que nós fazemos para ele na carne é trapo de imundícia. Nossa justiça é um trapo de imundícia. Isaías 64:6. Toda obra que ela não é feita em temor, ela não passa pelo fogo, ela não tem qualidade espiritual. Nós, embora no espírito sejamos uma nova natureza, a marca de que nós estamos na carne é não nos revestirmos, vez após vez, como a respiração. Nos cobrimos humildemente com o sangue de Jesus, tá certo? Isso não é um ritual não, isso é uma necessidade, tá? Humildemente, não é debaixo de culpa e condenação, mas humildemente. Se esconder debaixo do sangue de Jesus, depender completamente de Jesus. Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você pode ver quantos cultos começam sem o sangue de Jesus e ele não participa, porque aquilo está contaminado. Ele diz, tudo que oferece ali é imundo. Então são obras feitas na emoção, na carne. Eu, Carlinhos, fazendo para Deus, mas ninguém pode chegar-se a Deus sem um intermediário. Isso o tempo todo, nossa peregrinação por essa terra. Então, debaixo do sangue de Jesus, com temor humilde, dependendo completamente do sangue e se revestindo do Espírito Santo, que abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nos dá um coração com fé, sem duvidar. Então, esse revestir-se em Cristo, no Espírito, para a glória de Deus, Pai, por amor às pessoas, é obra de ouro, pedra preciosa, é obra viva. É sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, muitas pessoas, elas pensam que elas podem ter um relacionamento pessoal com Deus Pai, segundo aquilo que elas produzem em si mesmo. Você já viu quantas pessoas que dizem, ó Deus, se eu merecer, me dá isso ou aquilo? Não, irmãos, em Filipenses 3:9, Paulo diz, eu não mereço nada, os meus méritos diante de Deus vêm de Cristo. É uma justiça emprestada o tempo todo. Aqui o que nós vemos é que essa falta de compreensão de que eu só posso me achegar diante de Deus Pai em Cristo e no Espírito é a certeza de que a pessoa está na carne. Toda pessoa que ela é guiada pelo Espírito de Deus, ela tem esta revelação, esse temor humilde. Ela se achega diante de Deus Pai, dependendo do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus. E ela vai diante de Deus Pai, lá em Tiago, capítulo 1, diz que toda dádiva, todo dom excelente vai descendo do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação, né? Então, ali diante de Deus Pai, nós não podemos nos achegar. O Salmo 41, ele diz assim, Senhor, é o Senhor que me coloca na sua presença. Salmo 41:12. O que significa isso? Jesus disse para Nicodemos, que no nascer do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele é revelado no Espírito. As coisas de Deus é tudo na dimensão do Espírito. A fé, a visão, a condição para se chegar diante de Deus Pai. Tudo é na dependência do Espírito. Então, uma pessoa que ela está humildemente, né? Deus diz assim, olha para quem olharei, para o humilde, para o temente. Deus reside aos soberbos, dá graça aos humildes. Quem é humilde? É aquele que reconhece que precisa de Jesus para se chegar ao Pai. Então ele vai diante do Pai em Cristo. Ele tem acesso, Jesus é o caminho.
Aí está uma pessoa debaixo do sangue de Jesus e se revestindo da visão espiritual do Espírito Santo, que abre os nossos olhos, nossos ouvidos. O próprio Jesus, sendo Deus, se despojou de tudo isso e veio como homem, para representar os homens e morrer, né, mesmo sendo 100% Deus. Ele ali diz em João 5,19 e também 30, eu não faço nada a não ser aquilo que o Pai me revela. Eu não falo nada a não ser aquilo que ouço de meu Pai. Ele estava falando o quê? Dependência total do Espírito. Assim como Adão e Eva escolheram a independência e por isso morreram, Jesus era completamente dependente do Pai. Vivia nas madrugadas orando, dependendo do Pai, e disse em João 5,19 e 30, eu só falo aquilo que eu ouço e eu só faço aquilo que eu vejo. Então isso é uma dependência total do Espírito Santo. É um revestir-se. Disse que quando Jesus era atacado, ele não revidava, mas se entregava ao Pai. Essa dependência do sangue de Jesus e essa dependência do Espírito Santo, ela é uma marca de quem tem realmente obras vivas, de que ela pode dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se quer ver se uma obra realmente ela é de Deus, ela é feita em Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, por amor às pessoas, não por outras intenções impuras, não para se aparecer, para ganhar dinheiro, não para aparecer ou para ganhar dinheiro, não para ficar famoso, não é essa a motivação. Está sendo feita dependendo do Senhor, está sendo feita para a glória do Senhor, tendo Ele como fonte, tendo Ele como alvo. Eu sei, meus amados irmãos, e aqui em 2 Pedro que diz, muito preciosas e grandes promessas, para que por elas vos fiqueis participantes da natureza de Deus. Essa opção, essa condição de participar da natureza de Deus, ela é oferecida, mas ela não é imposta. Ela não é de maneira alguma automática. O andar no Espírito não é forçado por Deus e não é uma coisa automática. O mesmo Pedro que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, daqui a pouco já foi para a carne e disse, você não vai morrer, Jesus, de jeito nenhum. Então nós temos aqui com certeza esta agora dualidade. Essas promessas para que participeis da natureza de Deus. Então, quando um homem ele se reveste disto, ele está realmente lúcido, ele está cheio do Espírito Santo. Há muita gente que está fazendo uma obra mental, humana, boas ideias, está seguindo as suas emoções, está seguindo os seus pensamentos, está seguindo a sua inteligência, né? Mas não está no temor do Senhor, ou seja, debaixo do sangue de Jesus. Não está na unção e direção, dependência, revestido do Espírito. Portanto, é obra morta, é obra humana, é pó, alimento da serpente. Quando nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que pouca obra espiritual existe, há muita obra que ela é carnal. Ela é inteligente, mas é carnal. Ela não é inspirada e guiada por Deus. Quando Davi teve uma boa ideia, ele falou, olha, eu moro numa casa, num palácio, e o Senhor precisa de uma casa de ouro. Eu vou construir uma casa de ouro. Mas Deus disse, eu mandei você fazer casa de ouro. Então, quando nós estamos na unção e direção do Espírito, nós não somos criativos, nós somos tementes. E aí pode parecer para o mundo que estamos demorando a tomar decisões. Daniel, ele teve aquela realmente motivação de orar até que Deus falasse com ele. E ele foi elogiado por Deus por isso. Hoje temos um mundo imediatista, onde as pessoas, de um modo geral, né, elas é do freezer para o micro-ondas. Não tem paciência e não esperam em Deus. Elas agem, né, de acordo com aquilo que parece correto, de acordo com aquilo que parece
lucrativo, vantajoso. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. As coisas de Deus são reveladas aos humildes. Se você, queridos, estiver debaixo do sangue de Jesus e se revestindo do Espírito Santo, isto é a posição a qual Deus fala. Tem muita gente que fala, pastor, Deus não fala comigo, pastor, Deus não revela, eu estou tão confuso. Por quê? Porque a pessoa não é humilde para se revestir da graça. Ela não acha Deus, não ouve Deus na dimensão da alma, porque as pessoas querem Deus na dimensão da alma. Quero que um anjo apareça no meu quarto, quero ver uma luz, eu quero sentir Deus, eu quero que um profeta fale comigo. Então o homem quer trazer Deus para a dimensão da alma, a dimensão da carne. E Deus é espírito, quer que nós o adoremos em espírito e verdade. Ele quer nos levar para a dimensão do espírito. Não quer que nós sejamos meninos para sempre. Então na dimensão do espírito é para os humildes, aqueles que reconhecem que em si mesmo não podem se chegar a Deus, senão em Cristo pelo sangue de Jesus, e que dependem completamente do Espírito Santo. Eles se revestem do Espírito, não confiam no seu bom senso, né? Na sua sabedoria humana, na sua condição humana. Este tipo de pessoa que se sujeita debaixo do sangue de Jesus e que se reveste, depende completamente dos olhos do Espírito Santo, do novo coração, dos ouvidos espirituais. Esse tipo de pessoa é que Deus fala, é que Deus revela, é que é guiado pelo Espírito de Deus. E são raros. Em Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Então há poucos filhos de Deus. Há muitos interesseiros na multidão que iam lá buscar o pão, o peixe. Mas filhos de Deus, irmãos, é realmente aqueles que vivem em temor humilde para a glória de Deus. Quando eu e você nos sujeitamos à graça, sabe que a graça é uma oferta, mas para a nossa carne é uma sujeição. Por quê? Eu disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vida da alma, negue a sua inteligência, negue aquilo que você pode produzir separado de mim. Ele disse isso. Tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Lucas 9:23. Então, o que nós estamos vendo é que esta graça para o Espírito, ela é força, ela é visão, ela é alegria, ela é paz. Mas para a nossa carne, essa graça, ela é uma violência contra. Porque a carne não gosta de depender, não gosta de esperar, não gosta de ser guiada pelo Espírito. A carne, ela quer ser independente por causa da queda. Né? Eu quero orar junto com você e profetizar sobre a sua vida, amém? Quero que essa graça possa fortalecer a sua vida, mas ela é como a respiração. Não adianta você respirar uma vez e vai ali para a vida toda. É como a batida do coração. A graça para os humildes é uma oferta generosa e imprescindível, insubstituível. Mas para o soberbo, né? Como Jó disse, invocará porventura o Todo-Poderoso em todo tempo o soberbo? Claro que não. Quando o Senhor diz lá em Efésios e também Tessalonicenses para nós orarmos o tempo todo no Espírito, ele está falando exatamente isso, é uma consciência de que em Cristo estou limpo para entrar na presença de Deus. E no Espírito eu sou capaz de crer, ver, perceber e falar com poder. Isto é realmente o elemento necessário, o ingrediente necessário para nós termos uma obra espiritual. Então há muita coisa feita para Deus, mas não dependendo de Deus, feita com Deus, feito para a glória de Deus. Há muita coisa humana, há muita obra que é trapo de imundícia. Obra espiritual de ouro, pedra preciosa, que vai permanecer, que vai passar pelo fogo, ela é rara. Porque realmente ela é algo que é uma violência. Nossa carne está sempre tentando sair da posição de humildade para a independência. Sempre, sempre, sempre. A carne quer sair da dimensão da humildade para a independência, para tentar ser novamente aquela que comanda as coisas. Mas aquele que aceita a graça, o dom da justiça, que aceita a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida.
Esses realmente serão reis que vão manifestar o reino de Deus. Esses serão aqueles que estarão exercendo autoridade e produzindo fruto espiritual. Jesus disse: se você se sujeitar a mim, você será realmente canal. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, diz que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Se purificar de tudo que é humano, que é intelectual, que é inteligente, que é lucrativo, para seguirmos então a agenda de Deus. Porque Deus escreveu todos os dias antes que nenhum deles houvesse. Deus tem uma vida boa, perfeita e agradável, e ela é revelada. Ela não pode ser percebida pela condição humana. O Senhor diz lá que se eu renovar a minha mente, aí eu vou experimentar. Então as pessoas não estão experimentando, elas estão imaginando. Elas estão religiosamente tentando. Mas o que a Bíblia diz é que aquele que renovar a sua mente, pela palavra, é uma disciplina, né? Passa por isso, passa por essa palavra. E esses experimentarão uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí será descortinado. Aos humildes Deus revela a sabedoria. Os justos escapam pelo entendimento. Não adianta ser esforçado sem entendimento. Não adianta. Porque separados do Senhor, nós não damos fruto. E o fruto que damos seca e murcha. Quero orar com você, tá bom, queridos? Quero agradecer a tua paciência por ter permanecido. O vizinho aí cortando a grama. Quase não deu para você escutar o que eu estava falando, mas você perseverou e permaneceu. Pai querido, abençoe este irmão, essa irmã. Que o teu shalom venha sobre ele. Inundando, restaurando, fortalecendo, fortificando. Venha sobre cada um, Senhor Deus. A tua luz divina. A tua graça divina, o teu amor divino. Oh Deus, faz essa obra, Pai, em nossas vidas, para que o Senhor possa operar através de nós. O Senhor só opera através de vasos limpos pelo sangue de Jesus. O Senhor só opera através de canais que estão na unção, no óleo. As virgens que tinham azeite, as virgens prudentes subiram. Ajuda-nos, Pai, a compreender que revestir-se da graça para ser participante da natureza divina é essencial. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a tua participação, a tua presença, a nossa irmã Arlana, a nossa irmã Sônia e todos os irmãos que passaram, entraram e saíram, não ficaram, mas não tem problema. Isso aí, para mim, não tem problema nenhum.